gente, aqui é a Cabral. Eu passei aqui rapidinho só pra dar um recado pra vocês. Hoje o vídeo não é comigo, mas eu dei uma invadida aqui só pra dar um recado. Eu vim aqui dizer que a gente tem uma página no Instagram, alguns de vocês já devem saber disso, mas pelos números de seguidores que a gente tem lá, dá pra perceber que tem muitos alunos que ainda não estão nos seguindo. Então eu vim aqui convidar esses alunos que ainda não estão nos acompanhando lá no Instagram para vocês irem lá visitar a página. Tem muito conteúdo bacana sendo produzido para vocês, muita curiosidade, muito conteúdo divertido. A gente fez um Reels que tá ótimo, inclusive, que foi sobre sábado letivo. Então, assim, explorem a página e o nome da página, inclusive, é @rpbiofmg, é o endereço da página. E comentem, participem, a gente quer construir aquele espaço junto com vocês. Então, às vezes, uma dúvida, algum tema que vocês têm em mente, pode virar uma publicação um dia. E é isso, não vou me delongar. Bom vídeo de espelho de pet pra vocês. Beijo. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai estar vendo esse vídeo, né? Meu nome é Luana, sou residente na escola de vocês, pelo programa Residência Pedagógica Biologia UFMG. E hoje, eu junto com meu amigo Rafael, que também é residente, a gente vai fazer a correção do PET 1 do terceiro ano. Bom, e a primeira questão é a seguinte, que eu vou ler aqui pra gente. Um estudante escreveu o seguinte em uma prova: as bactérias não têm núcleo, nem DNA. Você concorda com o estudante? Justifique sua resposta. Bom, não concordo com o estudante parcialmente. Por quê? Realmente as bactérias não têm núcleo. Porém, elas possuem sim DNA, elas possuem sim material genético. E esse que é o ponto, né? As bactérias, elas são seres procariontes. Ou seja, elas realmente, o material genético delas não é envolto por membrana. Ou seja, não tem núcleo, mas elas têm esse DNA, né, concentrado em uma região lá no citoplasma. E essa região, ela é chamada de nucleode, mas não é uma região que é envolta por membrana, tá ok? Como é evidenciado nessa imagem. E nessa imagem a gente consegue ver pequenas bolinhas nesse citoplasma, que são os plasmídeos. E os plasmídeos também são moléculas de DNA, só que são circulares e pequenas, tá ok? Bom, e a segunda questão, né, ela diz o seguinte para a gente. O gráfico representa o teor de DNA do núcleo de uma célula ao longo do ciclo celular, como evidenciado no gráfico. Sabe-se que a vinblastina é uma substância que promove a despolimeração dos microtúbulos presentes nas fibras do fuso. Caso uma célula eucariótica seja tratada com a vinblastina, é correto afirmar que ela ficará. Alternativa A, com os cromossomos em forma de eucromatina? Não. Primeiro, né, a eucromatina é uma das formas da cromatina e não dos cromossomos. Letra B, com a metade do número de DNA da célula-mãe por não ocorrer a citocinese. Vamos lá. Com a metade do número de DNA da célula-mãe? Não, porque se não tenha, como colocado em tela nessa imagem, se a gente precisa da fibra de fuso para fazer a separação das cromátides, como que a gente vai ter essa metade? Não vai ter a metade, né? É justamente o dobro, porque essas fibras de fuso, elas são responsáveis por fazer a anáfase, que é a separação das cromátides. Então, no fim do processo, a gente teria o dobro, né, dos cromossomos, e não a metade, porque são as fibras do fuso que são responsáveis por essa separação. E com isso eu já dou a resposta, né, que é a letra C, porque pelo que eu acabei de explicar, tá ok? Porque essas fibras de fuso, elas são fundamentais no processo, né, de divisão celular, em que elas fazem, né, elas são formadas lá na prófase, então elas são importantes em todas as outras fases, né, que é a metáfase, a anáfase e telófase, porém, poderia ter colocado qualquer uma dessas, mas aí eles escolheram a anáfase justamente por essa ideia, né, da separação das cromátides, que não vai acontecer porque precisa, né, dessas fibras do fuso. E a letra D, só para a gente continuar aqui, né, explicando por que elas estão erradas. Letra D, estagnada na fase 1, por não conseguir sintetizar proteínas. E esse gráfico, ele está evidenciando sobre a intérfase, que é o processo anterior da formação da fibra do fuso. Então, não vai ter nenhuma interferência.
Por isso que a letra E também está errada. Não vai fazer diferença em relação à fibra do fuso, porque a formação dessas fibras é a partir, né, do fim da intérfase, quando começa a prófase. Então, é isso, né? Resposta certa é letra C. Então, pessoal, eu sou o Rafael e vamos continuar vendo, né, as questões das semanas 1 e 2 do primeiro PET do terceiro ano. Bom, questão 3. Platão escreveu o seguinte em um simpósio. Disse que o homem é o mesmo. No entanto, durante o curto intervalo que separa a juventude da velhice, do qual se considera que cada animal tem a vida e identidade, passa por ele um processo perpétuo de perda e reparação. Os cabelos, a carne, os olhos, o sangue e todo o corpo estão sempre mudando. Interprete a frase e justifique-a do ponto de vista dos conhecimentos sobre divisão celular. Bom, então vamos interpretar. Platão está falando que durante o tempo de vida, né, dos seres humanos, acontece um processo perpétuo de perda e reparação. Perda e reparação é o mesmo que se dizer que está acontecendo uma renovação, né? Ele fala isso em relação a alguns tecidos, olha. Os cabelos, a carne, os ossos, o sangue e todo o corpo estão sempre mudando. Bom, de fato isso acontece, tá? Grande parte dos nossos tecidos tem essa capacidade de regeneração e é natural que ela aconteça ao longo do tempo, tá? Com o passar do tempo. Então, nossas células vão passar pelo processo de divisão celular para se regenerar, para regenerar os tecidos. E qual que vai ser esse processo de divisão celular? A gente tem dois tipos de divisão, né? Relembrando que vocês viram com a Luana. A gente tem a divisão do tipo mitótica e a divisão do tipo meiótica. A meiose vai ser usada para a formação de gametas, para reprodução, que vão participar da reprodução sexuada. A mitose, ela serve tanto para a reprodução assexuada, dos indivíduos que a praticam, né? Mas ela também serve para a renovação de tecidos, tá? De renovação das estruturas daqueles indivíduos que estão se regenerando. Então, a gente consegue falar, né? Interprete a frase e justifique. A gente pode falar que, de fato, isso acontece, e isso acontece porque, ao longo do nosso tempo de vida, as células de diversos tecidos do nosso corpo passam pelo processo de mitose para se regenerarem, e assim elas podem continuar, e assim os tecidos podem, né, continuar desenvolvendo a função que eles possuem. Então tá, é curtinha essa, né? Vamos para a próxima questão. Número 4. A figura abaixo mostra um corte histológico de um tecido vegetal em que estão assinaladas células em diferentes momentos do ciclo celular. Então tá, tem diferentes momentos aqui assinalados, pelo menos 3, né? Letra A. Em algumas das células mostradas na figura, é esperado encontrar atividade de síntese de RNA mensageiro. Em qual das células numeradas de 1 a 3 deve ocorrer maior atividade de síntese desse ácido nucleico? Justifique, indicando a característica da célula que permitiu a identificação. A gente consegue ver na figura 1 que esse material genético que está representado aqui em vermelho, ele está bem disperso pela célula, tá? Isso significa que ele não está condensado, obviamente. Beleza, ele não está condensado. Quando que ele vai se condensar? Quando a célula for entrar em divisão. Quando a célula entra em divisão, ela condensa o material genético, né, condensa os cromossomos, e esses param, né, de expressar a maioria dos genes. Eles vão estar basicamente ali como componentes estruturais. Na célula na situação 1 aqui, ó, a gente vê que todo o material genético está bem disperso, e por ele estar bem disperso, significa que ele está desempenhando, né, a função ali, diversas funções. Está sintetizando diversas coisas e controlando todas as funções celulares que esse tipo de célula aqui vai desenvolver, que é uma célula vegetal. Bom, e justifique indicando as características da célula que permitiu a identificação. É justamente o que eu acabei de falar.
o material genético não está condensado, ele está disperso pelo núcleo. Letra B. O que faz com que, em mitose, ocorra a separação das cromátides irmãs de forma equitativa para os polos da célula? Indique em qual das células numeradas na figura está ocorrendo essa separação. Bom, vamos lá relembrar o processo de divisão celular então. Primeiro vai ocorrer a duplicação do material genético e depois a condensação dele nas cromátides irmãs. Beleza. Esse material genético, então, ele vai se concentrar, né, no equador da célula, de onde ele vai ser separado para os polos, tá? Como que ele vai ser separado? Vão ter algumas estruturas, né, do fuso mitótico que vão puxar as cromátides irmãs para os dois lados. Vamos ver aqui, ó, que a gente tem duas situações diferentes, tá? A gente tem aqui no momento 3, os cromossomos parece que eles estão indo, né, se aproximando ali do equador da célula, do meio da célula, enquanto no momento 2, eles já estão se separando, olha. E olha que curioso, eles estão se separando e está indo metade daquele cromossomo duplicado para cada lado, ou seja, está indo uma cromátide irmã para cada lado. Então, essa separação que o enunciado está perguntando está acontecendo na célula de número 2. Por que isso acontece? Porque, durante a divisão celular, os cromossomos vão se orientar pelo fuso mitótico e se posicionar ali no equador da célula. Esses cromossomos estão duplicados e, a partir do posicionamento deles no equador, cada cromátide vai ser separada para um lado, para um polo, tá? Então, o fuso vai puxar uma cromátide para um polo e outra cromátide para outro polo. Depois, seguindo o processo de divisão celular, vão ser formadas ali duas células idênticas. Bom, é só isso que a gente vai ver hoje, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários ou então tirar com o residente que é responsável pela turma de vocês. E é isso, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!